Boa noite, então, caros alunos de algoritmos e programação. Essa semana, na próxima semana, eu acho que a gente vai fazer também um encontro virtual para eventualmente tirar algumas dúvidas, né? E creio que na última semana, logo antes das provas, a gente faz um que vai ser mais útil para a gente tirar dúvidas, realmente preparação para a prova, né? Nesse encontro de hoje, na verdade, até agora, a gente está na unidade 3, a gente não chegou a ver muito profundamente a disciplina. Eu tinha planejado hoje a gente só dar uma revisada nas nossas unidades e eu dar algumas orientações para vocês sobre onde é que como é que está a organização da nossa página no Moodle, onde é que estão os materiais e como é interessante vocês conduzirem o estudo, tá? Mas eu já vi que a gente tem uma sessão no nosso Moodle, uma sessão sobre as aulas de revisão, né? Onde está o link para a aula de hoje. Depois a gente vai deixar os vídeos gravados nessa sessão. E tem um fórum ali que é para vocês colocarem as suas dúvidas, que a gente pode eventualmente já preparar alguma resposta, né? Antes ainda dos nossos encontros ao vivo. Eu já vi que teve alunos que postaram ali, então mais adiante eu vou comentar sobre aquilo que os alunos postaram. Vocês também podem abrir o chat do Zoom e aí colocar perguntas ali no chat, tá? Não sei se vocês já estão enxergando, deixa eu botar um oi aqui no chat para vocês verem. Tá? Ó, vejam se vocês enxergam aí no chat, tá? E aí vocês podem colocar dúvidas ali também que a gente responde nesse nosso encontro de hoje. É para ser um encontro rápido, assim, uma meia hora, 40 minutos, só para a gente ver como é que as coisas estão até agora. Eu esqueci de me apresentar. Meu nome é Luciano Flores, eu sou o professor encarregado dessa disciplina neste mês, né? A gente às vezes alterna os professores nas disciplinas, tá? E é isso, vamos começar dando uma revisão geral só sobre o conteúdo que a gente viu até agora. E, enfim, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar aqui no chat e a gente tira a dúvida para vocês, ok? Então, eu estou compartilhando aqui com vocês a minha tela do Moodle, né? E meu plano, inicialmente, a gente dá uma olhadinha, uma visão geral de o que a gente tem sempre de materiais nas unidades, tá? E porque cada disciplina, às vezes, a organização dos materiais é um pouquinho diferente, tá? Então, eu quero mostrar para vocês algumas coisas que a gente tem aqui à disposição. A gente dá ao mesmo tempo, a gente dá uma visão geral no conteúdo que foi visto até agora, tá? A gente dá uma percorrida entre a unidade 1, 2 e 3, tá? Eventualmente, se tiver algum exemplo que eu precise demonstrar para vocês, eu estou com o meu visual aberto aqui também, tá? Então, vamos lá. Disciplina de algoritmos de programação, uma disciplina básica aí para o nosso curso de análise e desenvolvimento de sistemas, tá? Ao mesmo tempo, uma primeira dica que eu já posso dar para vocês viram que tem sempre tem, né? Nessa disciplina, a gente tem, além do nosso livro da disciplina, que é o que a gente chama o conteúdo principal, né? A gente tem um link, em todas as unidades a gente vai ter um link com a lista de exercícios sugeridos, tá? Esses exercícios, eles não valem ponto, mas é bom para vocês praticarem, tá? É uma forma da gente facilitar o estudo de vocês à distância, né? Fora o fórum e as atividades de estudo, que é sempre um questionário, e esses sim vão ser pontuados, né? Conforme a pontuação que sempre aparece no fórum e na atividade avaliativa. Ok? Então, uma primeira dica é essa. Sempre tentem entrar na lista de exercícios, tentem fazer os exercícios que estão lá. Vou até dar uma olhadinha aqui, ó. Tá? Eu estou na unidade 1. Estamos dando uma visão geral no que a gente tem até agora, tá? Tem uma lista de exercícios, às vezes se vocês rolarem para baixo ou
dependendo da tela de vocês, vai estar no menu ao lado, né? Aqui nós temos 5 exercícios, tá? Na primeira unidade são exercícios relativamente fáceis. Aí que tá, cada unidade a dificuldade dos exercícios vai aumentando, tá? A ideia é essa, é a gente ir progredindo e poder adquirir o conhecimento com exercícios cada vez mais complicados, tá? Mas, enfim, o professor, o tutor estão aí para auxiliar vocês se vocês tiverem dúvida em algum dos exercícios, ok? Então, assim, ó, só para também chamar a atenção, eu cliquei ali no exercício 1, tá? Aqui a ideia do exercício é bem simples, é da unidade 1, a gente ainda está aprendendo a usar o Visualg, né? Para criar os nossos algoritmos ainda numa linguagem de programação não muito formal, né? A linguagem próxima do Portugal, que a gente chama, né? Que é uma linguagem que a gente acaba não programando de verdade, mas dá para a gente descrever algoritmos, né? Utilizando o Portugal. Mais adiante na disciplina, a gente não chegou nessa unidade ainda, a gente vai dar uma olhadinha numa linguagem de programação real, tá? Que é o Java. A gente vai ter o primeiro contato com Java e outras disciplinas depois a gente vai explorar Java mais a fundo, certo? Então, primeiro exercício, por exemplo, faça um algoritmo que solicita que o usuário digite seu nome e a seguir solicite que seja digitada sua idade e aí depois o programa exibe uma mensagem com o nome e outra mensagem com a idade, né? Por exemplo, digita Pedro e 32 anos, e aí a gente cria uma frase com aquilo, né? Seu nome é Pedro, você tem 32 anos. E sempre, junto dos exercícios, tem um vídeo explicativo da questão, tá? Então, eu nem vou explicar muito para vocês essas questões, porque a gente sempre tem esse conteúdo do vídeo explicativo, tá? Claro, pessoal, eventualmente, se vocês encontrarem alguma dificuldade na interpretação do vídeo, às vezes o vídeo tem algum ponto que o vídeo não explica muito bem, vocês podem consultar no chat diário, né, com o tutor, vocês podem trazer essas perguntas, tá? Não parem seus estudos quando tiverem alguma dúvida, tá? Se tiver uma dúvida que dificulta que vocês vão mais adiante, entrem no chat do dia com o tutor e tentem tirar essa dúvida o mais rápido possível, tá, gente? Porque às vezes os próximos conteúdos dependem que vocês entendam coisas anteriores, tá? Então, a minha primeira dica para vocês era essa, tá? A cada unidade, entrem nos exercícios sugeridos e para cada exercício vocês vão ter um videozinho explicando a resolução do exercício, tá? Tentem fazer o exercício antes de ver o vídeo, depois assistam o vídeo explicativo e confirmem se vocês acertaram ou não acertaram. Ou se tiveram alguma dificuldade em fazer, eu sei, tem alguns exercícios que são desafiantes, tem alguns que tu olha para o enunciado do exercício e fica pensando assim, pá, como é que eu vou fazer isso, né, esse algoritmo? Tem alguns algoritmos que são planejados mesmo para serem desafios, né? Então, tem o vídeo explicativo que vai dar uma luz para vocês, tá? Fazendo esses exercícios, gente, eu que sou professor agora, né, mas já fui aluno que nem vocês. Muita coisa de programação, principalmente, tá? E, enfim, algoritmos, programação, a gente aprende fazendo várias vezes. A gente vai pegando a prática, tá? Então, os exercícios é bom a gente fazer todos, se a gente puder, porque com esses exercícios a gente adquire, as dúvidas vão ir desaparecendo conforme a gente, enfim, realiza os exercícios, tá, gente? Às vezes uma coisa não fica claro de imediato, mas se continuar usando aquela solução em um determinado momento, dá aquele clique, né? Agora eu entendi por que isso é dessa maneira, tá? Então tá aí, nós temos a unidade 1, tem ali o livro principal do conteúdo, né? Na unidade 1, quando a gente tem as disciplinas de programação, sempre tem um link para a gente, ensinando a gente baixar algum programa que seja necessário, tá? Aqui a gente está usando, tem uma parte aqui do conteúdo, né?
explicando como baixar e abrir, utilizar o Visual G, né, que é o nosso editor de programas ou de algoritmos, né, em Portugal. Mais adiante, provavelmente a gente vai ter, na unidade que a gente começar a ver Java, a gente vai ter também explicações de como baixar a IDE NetBeans. Eu não tenho certeza se nessa disciplina a gente vai já usar NetBeans ou a gente vai usar BlueJ. Eu tenho que dar uma olhada nisso mais adiante, tá? Vocês vão chegar nessa unidade, vai ter explicado lá também como instalar o ambiente e programar. Resumidamente, só para, já que a gente entrou nesse assunto, deixa eu compartilhar a tela do Visual G aqui, até eu já testo com vocês, tá? Vamos lá. Ó, então, essa é a tela do Visual G. E eu já tinha feito um programinha aqui para fazer um teste, né? Sandro, dá uma olhada se entrou essa tela. Entrou, né? Tá. É como se fosse um ambiente para a gente editar programas, né? Vocês vão ver que quando a gente for trabalhar com Java, é a mesma coisa. A gente tem um ambiente de programação, que a gente chama, né? Ou uma IDE, tá? É um ambiente que não é só um editor de texto, ele também tem várias ferramentas para facilitar a programação, certo? Vamos voltar então para o nosso Moodle. Mas é similar a isso aqui. Eu sempre vou ter um editor de texto e vou poder mexer nesse editor, vou poder salvar e abrir algum programa que está salvo e vou poder testar o programa, né? Por exemplo, se eu quiser rodar esse programa que eu tenho aberto aqui, né? Clica em executar, ele vai executar, me dá a impressão que eu pedi ali, né? E é isso. Deixa eu voltar aqui para a minha janela do Moodle. Tá? Então, assim, nessas disciplinas que a gente trabalhar com linguagem de programação, a gente sempre vai ter um link explicando como baixar o ambiente de programação. Ok? Coisas que vocês precisam, né? Eu estou dando essa visão geral sobre os conteúdos que a gente vai costumar ter em algumas disciplinas e aí vocês podem se achar, tá? Na maioria das disciplinas, quase todas as disciplinas, a gente sempre vai ter essa divisão por unidades, né? Basicamente, tentem cumprir uma unidade por semana, né? A ideia é essa, é que elas têm um tempo de uma semana. Sempre vai ter um livro principal do conteúdo, um fórum, né? E a atividade avaliativa ao final, que é um questionário, certo? Fora isso, algumas disciplinas têm outros links, por exemplo, né? Como baixar algum programa que seja necessário para trabalhar na disciplina e, eventualmente, como nessa aqui, uma lista de exercícios sugeridos, tá? Eu também já conduzi a disciplina de linguagem de programação 1 e a estrutura era um pouco diferente. Dentro do próprio livro, ao final de cada módulo, a gente já tinha um exercício, os exercícios estão todos juntos com o conteúdo, tá? Aqui na algoritmos de programação, as listas de exercícios estão separadas, tá? Só para vocês terem uma ideia de como é que a gente estrutura o conteúdo aqui. E de tempos em tempos a gente marca essas transmissões ao vivo. Às vezes a gente só grava algum videozinho de revisão e publica lá para vocês, mas vocês sempre vão ser avisados que tem disponível de novo para você se entrar algum conteúdo novo, ok? Muito bem, só para a gente ter uma visão geral do que a gente viu até agora, a gente começou na unidade 1 com a introdução aos algoritmos de programação, tá? Sempre vai ter uma capa, aí depois a gente começa a entrar nos assuntos, né? Aqui é sobre os autores do conteúdo, né? É uma mensagem inicial e depois tem o sumário, né? Só para lembrar, esse conteúdo realmente ele foi construído inicialmente como um livro mesmo, uma apostila que vocês baixavam, né? E nesse momento agora a gente mudou e está colocando dentro do Moodle como um livro navegável dentro do Moodle, certo? Então tem explicações, tem os capítulos que tinham no livro em PDF mesmo, tá? Tem alguma explicação sobre o livro, conceitos básicos, que é mais a história e fala sobre algoritmos, né? E aí começa a entrar nas partes que nos interessam mesmo, né? Sobre algoritmos. Então agora a gente começa só uma pequena discussão a respeito do que a gente viu até agora, nas unidades 1, 2 e 3, tá? Lembrando então, um algoritmo, né? Uma sequência finita
de passos para solucionar um problema. Essa é a ideia bem geral de algoritmos, tá? Então, como está aqui no texto mesmo, né? No dia a dia a gente acaba resolvendo questões ou realizando tarefas que se baseiam numa sequência de passos, né? Isso pode ser visto como um algoritmo também, ok? Por que a gente diz que é uma sequência finita de passos? Porque quando a gente conclui a nossa tarefa, termina, né? O algoritmo, certo? Isso já vem, a gente não pode entrar tão a fundo nessa disciplina aqui, mas quando a gente vai estudar mais a fundo computação, a gente vê que faz parte da teoria da computação essa ideia, esse conceito de algoritmo, e aí tem toda uma definição bem formalizada sobre que é uma sequência finita de passos e tal. Tem várias definições básicas, né? Algumas dessas definições, enfim, foram colocadas pelos nossos pioneiros de computação, né? Isso já nas décadas lá de 1940, 1950, o início da computação mesmo, certo? Então, tem coisas que são muito clássicas que vocês estão vendo nessas disciplinas iniciais. Isso é importantíssimo porque formam toda a base para vocês entenderem, para vocês depois entrarem na disciplina, por exemplo, de linguagem de programação 1, e vocês poderem ir direto para o aprendizado de uma linguagem de programação, sabendo os conceitos sobre os quais ela é construída. Tá? Por exemplo, na disciplina de linguagem de programação 1, a gente vai trabalhar com Java e a gente não vai ter por que discutir novamente com vocês o que é uma variável. Isso é uma coisa que vocês já vão aprender aqui em algoritmos de programação, porque é um conceito muito básico para desenvolvimento de sistemas, para programação, para computação, certo? E outros conceitos também, tá? Algoritmos, por exemplo. Tá? A gente não vai precisar mais comentar sobre isso, porque vocês estão tendo essa disciplina básica. Por isso que é uma disciplina longa, né? São 8 unidades. A maioria das nossas outras disciplinas são de 4 unidades. Essa aqui é importante para a gente formar a base de conhecimento e poder entender as outras disciplinas tendo um vocabulário básico, certo? Então, algoritmos, né? Uma sequência finita de passos. Eu não vou passar por todos os conteúdos, vou só dar uma visão geral do que a gente viu até agora, tá? Métodos para construção de algoritmos seria aquela ideia da gente quebrar uma tarefa em quais seriam os passos para ela, né? A lógica de programação é aquela ideia de como é que a gente usa a lógica de quebrar em passos alguma tarefa para poder construir um algoritmo, né? E a lógica de programação está ligado à programação, ou seja, que a gente possa passar essa sequência de passos para um computador. Programação seria isso, né? É a gente programar um computador, ou seja, a gente passar para algum computador um algoritmo, ou seja, uma sequência de passos que ele deve executar. Um programa de computador é isso. Nada mais é do que um arquivo onde tem uma sequência de passos para o computador executar. Tá? A execução de um programa realmente passa por essa ideia. Tá? O computador abre aquele programa, carrega na memória, né? E lê a primeira instrução, executa a primeira instrução, depois lê a segunda instrução e assim por diante. Tá? Vão ter instruções, vocês vão começar a ver. Agora na unidade 3 a gente já viu, né? Instruções de seleção, quer dizer, se o valor for este, né? Faça tal coisa. Se não, faça outra coisa. Isso a gente chama de seleção. Tu vai selecionar o que fazer baseado em algum resultado, em algum cálculo. Tá? Isso já quebra um pouco essa ideia de algoritmo sequencial, né? Os algoritmos, eles têm algumas formas básicas, tá? A primeira coisa a primeira ideia básica do algoritmo é a sequência, né? É o que aparece aqui nessa seção aqui, seção 3.6 da unidade 1, tá? Do livro da unidade 1. Né? Ó, os algoritmos, eles seguem certas leis, tá? Os algoritmos. Primeira coisa, o computador, ele só consegue, a princípio, executar as operações que a gente coloca no nosso programa, né? Vai ser uma sequência
instruções para o computador, ele executa em sequência. Tá? Ele pega a primeira instrução, executa, vai para a segunda instrução e assim por diante. Agora, tem essas instruções especiais, né? Por exemplo, esse exemplo aqui, troca de uma resistência com um teste, né? Pega uma escada, posiciona a escada embaixo do chuveiro, busca uma resistência nova, liga o chuveiro. Se o chuveiro não esquentar, então, subir na escada, retirar a resistência velha, colocar a resistência nova. Então, se o chuveiro não esquentar, né? O Sandro está aqui do meu lado e ele já comentou, se você levar um choque também, né, poderia ter outras instruções, né? Isso é outro detalhe interessante, né? Algoritmos, gente, a gente pode começar sempre com uma solução básica e depois verificar que a gente pode incluir mais testes. Por exemplo, uma coisa que é muito comum quando a gente cria realmente sistemas que precisam de entrada de dados, a gente tem aqueles formulários com campos de texto, né? Uma coisa que a gente faz muito é a validação dos formulários, né? Ou seja, às vezes tu vai pedir assim, digite aqui o seu número de telefone, e a pessoa digita um texto, né? Então a gente tem que pegar aqueles campos e verificar se o conteúdo corresponde ao que a gente espera, né? Chama-se validação de dados. Então tudo isso são sofisticações de algoritmos, tá? Uma técnica básica da gente construir algoritmos, ou quando a gente for fazer um programa, a gente tem que pensar nos algoritmos do programa, tá? É a gente começar do básico, né? Quais são os passos principais que a gente deve executar? Cria aquele algoritmo básico, depois, se tu achar que deve sofisticar esse algoritmo, tu pode colocar mais testes e tal, né? Então, como o Sandro falou, se esse algoritmo aqui da resistência, da troca da resistência com um pequeno teste aqui, né? Se você quiser considerar outra, mas pode acontecer também da pessoa poder levar um choque, então teria que ter mais algum teste ali, né? Isso são tudo exemplos metafóricos, né, gente? Depois vocês já passaram pela unidade 1 e a unidade 2, vocês já devem ter visto que tem exemplos mais realísticos, né? Por exemplo, principalmente cálculos matemáticos, né? Aliás, o que chama-se computação? Computação, basicamente, é uma palavra mais antiga, né, para cálculo, né? Computar. Então, nos programas, a gente sempre vai envolver alguma computação, algum cálculo, tá? Mesmo jogos, mesmo programas de edição de texto, algum cálculo interno ocorre, né? Por exemplo, um programa editor de texto, o posicionamento das letras na tela, tudo acontece algum cálculo por trás, ok? Por que eu mostrei isso aqui para vocês? Sim, porque inicialmente, né, quais são as regras que o computador obedece quando ele executa um programa, tá? Que é um algoritmo já numa linguagem que o computador entenda, tá? Com instruções que o computador entenda. Inicialmente, ele percorre aquelas instruções em sequência. E aí tem algumas instruções especiais. Por exemplo, essas instruções de decisão. Se ele se depara com uma dessas instruções de decisão, na mesma sequência em que ele está seguindo, tá? Ele chega numa instrução de decisão, é uma instrução também. A instrução vai dizer assim, vai fazer exatamente o que ela diz ali, né? Se for uma instrução C, né? Ele vai executar aquilo, ele vai testar. O chuveiro esquenta? Se o chuveiro não esquentar, então ele sobe na escada, retira a resistência velha e coloca a resistência nova, tá? Mas ele vai fazer esse teste. E se esquentar, então ele não vai fazer isso aqui, tá? Essa seria a execução completa daquele comando, tá? Executar o teste e verificar se ele precisa realizar os próximos comandos ou não, ok? E aí a gente tem aqueles testes e a gente tem o se e depois se não, né? Então, ou ele vai fazer uma coisa ou a outra, tá? Né, ó, aqui tem vários testes em sequência, tá? Que mais? Eu estou me baseando justamente estou dando uma visão geral do que a gente já viu até agora, tá? Deixa eu ver se eu encontro as condições e... Ó, tem alguns conteúdos, gente, que ao fim tem uma explicação um pouco maior num videozinho, tá? Então, vocês também sempre leiam, tá? Todo o livro, porque às vezes lá no meio do livro vocês encontram videozinhos mais explicativos, tá? Eu vou ver se nas próximas módulos aqui
dessa primeira unidade, se tem as instruções condicionais com se, então, se não, né? Aqui aparece, ó. Tá, ó. Troca de uma lâmpada. Se a lâmpada não ligou, perdão, a lâmpada não ligou. Se a lâmpada não estiver plugada, plugar a lâmpada. Se não, se o bulbo queimou. Então, ele vai fazer uma dessas duas coisas, tá? O se, ele vai fazer caso isso aqui for verdadeiro, e o se não, caso contrário, tá? Então, a gente tem várias dessas estruturas de decisão, tá? São estruturas para decidir o que fazer. Faço isso daqui ou faço esse outro daqui, tá? Aqui é uma parte que só fala de uma representação visual. Isso aqui a gente usa de vez em quando para explicar um algoritmo, tá, gente? Às vezes fica mais fácil visualizar o algoritmo, tá? Não vou passar em detalhes nisso aqui. Eu acho que isso aqui está tranquilo para vocês entenderem, tá? Isso aqui é importante, ó, formalizando a escrita de algoritmos, tá? Aqui vem a explicação de por que a gente tem que usar algumas estruturas e alguns comandos pré-definidos, né, no Visualg, por exemplo. Depois, quando vocês forem trabalhar em Java, vocês vão ver, é mais exigente ainda, tá? Para a gente passar um algoritmo para o computador, a gente precisa construir um programa com comandos que o computador possa executar. Então, a gente sempre numa linguagem de programação, a gente vai ficar restrito a aqueles comandos da linguagem, tá? A gente não vai poder usar outros comandos que o computador não vai entender, ok? Então, isso é outra dica básica agora no início dessa disciplina para vocês, tá? Vocês já vão internalizando essa ideia aí, de que para eu conseguir passar um algoritmo para o computador, eu vou ter que escrever um programa, ou seja, eu vou ter que escrever uma sequência de comandos usando a linguagem de programação que eu escolher. Qualquer linguagem de programação, por que elas são chamadas linguagem de programação? Porque é como uma linguagem falada. A gente tem português, que tem as palavras em português e as regras da gramática em português. A gente tem alemão, que tem as palavras em alemão e tem as regras de formação, né, da gramática, de formação de frases, etc., em alemão. Em inglês, a mesma coisa. Em francês, a mesma coisa. Em chinês, a mesma coisa. Então, as linguagens faladas têm sempre isso. Tem um conjunto de palavras que as pessoas vão entender. E tem uma forma de construir frases, né? Então, nas linguagens de programação não é diferente. Cada linguagem de programação vai ter as suas palavras-chave, que vão ser os comandos que a gente pode utilizar. Não podemos utilizar outros comandos, tá? Porque senão a transformação do nosso programa no programa que o computador vai entender, ou seja, num programa em formato binário, né? Não vai conseguir ser realizada e aí a gente não vai ter o nosso programa. Então, a gente sempre vai ter que seguir as regras da linguagem, certo, gente? E mesmo nesse ambiente mais básico que a gente está usando no início, que é o Visualg, né, tem as suas regrinhas, né? Então, para escrever na tela, a gente usa escreva. Tem aquelas seções, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Relembrar para vocês, né? Né, tem... Opa! Deixa eu ver se vocês estão visualizando corretamente. Acho que sim. Né, ó, vocês vão ter as seções, né, do programa, né? A gente tem que ter uma seção inicial que nos diz qual é o nome do programa, a gente tem que ter uma seção para declarar as variáveis que a gente vai utilizar no programa, e a gente tem depois o algoritmo em si fica dentro dessa seção, entre o início e o fim algoritmo, né? Tá? Em outras linguagens de programação, a gente vai ter uma organização mais ou menos desse tipo também, tá? Em Java, a gente, na verdade, vai ter uma seção de declaração de variáveis, mas ela pode ser colocada em outros lugares, vai ser identificada mais pela estrutura de como a gente declara as variáveis, tá? Na linguagem de programação Pascal, tá? É uma linguagem onde tem bastante essa organização de
áreas, né, do nosso texto que vão ser utilizadas para estruturar o nosso programa, tá? Então é isso, cada linguagem vai ter as suas regras que a gente vai ter que obedecer na hora de construir os programas, tá? E às vezes vocês podem tentar fazer exercícios e tentar rodar e aquele programa não roda, tá? Muitas vezes, infelizmente, é algum problema que a gente esquece, algum detalhezinho da linguagem, tá? Em Java, às vezes, a gente escreve um ponto e vírgula para finalizar o comando, já dá problema. Certo? Paciência, essa é a vida de desenvolvedores de software que vocês optaram. A gente sempre vai ter esse tipo de desafios, tá, gente? Então, aqui é uma explicação, né, sobre como é que o programa fica organizado na memória do computador. Isso é outra coisa importante que vocês já vão lembrando desde já, tá, gente? Apesar da gente estar trabalhando nessa disciplina focando nos algoritmos, ou seja, como é que a gente vai construir uma sequência de instruções para fazer alguma coisa no computador. Tá? A gente tem que primeiro treinar essa montagem, essa quebra de uma tarefa em subtarefas e a sequência de comandos para cumprir alguma tarefa. Tá? É isso que a gente treina nessa disciplina. Mas é bom sempre vocês lembrarem novamente, tá, estamos fazendo um curso de desenvolvimento de sistemas. Os sistemas, eles rodam em computadores. Os algoritmos vão servir para a gente aprender como montar uma sequência de instrução, mas que depois a gente vai transformar numa linguagem de programação que vai rodar num computador e vai dizer para o computador o que fazer para nós. Tá? Então, sempre lembrar que isso vai estar rodando no computador. Ok? Isso é importante, por exemplo, quando a gente fala em variáveis. Porque variáveis, na verdade, são nomes, né? Como aqui, por exemplo, número 1 vai ser uma variável que vai guardar um valor inteiro. Número 2 também vai guardar um valor inteiro e soma também vai guardar um valor inteiro, tá? E aí a gente tem aquela outra seção que fala sobre os tipos primitivos, né? Quer dizer, quais são os tipos de valores que eu posso colocar dentro das variáveis, certo? As variáveis, pessoal, são nomes que a gente dá, então, para lugares na memória do computador, certo? Isso é explicado aqui no texto também, tá? Vamos ver aqui, ó. Basicamente, uma variável é um tipo de dado armazenado no computador. Então, ele vai ser colocado na memória do computador. Quando a gente colocar um valor dentro dessa variável número 1, tá? Por exemplo, a gente no visual, que a gente vai dizer, né? Ler número 1. Aí vai ser lido um valor para dentro dessa variável. Na verdade, o que a pessoa digitar no teclado vai ser colocado num lugar da memória do computador que a gente chamou de número 1. Os nomes de variáveis, pessoal, eles servem para os humanos, na verdade. Para nós que estamos montando um programa, certo? Por isso que tem toda uma explicação também. Olha, quando você criar uma variável, crie com regras para a formação de identificadores, né? Tá? Crie uma variável com nomes que a gente possa entender qual é o conteúdo que vai naquela variável, tá? Porque elas vão servir principalmente para quem está programando. Aí a gente pensa às vezes assim, eu vou fazer um algoritmo, mas só eu vou estar programando, então eu não preciso colocar uma variável com nome sugestivo, né? Bom, aí com a minha experiência, gente, já fui aluno que nem vocês e já desenvolvi software, tá? Várias coisas acontecem. Primeiro, pessoal, quando vocês estiverem trabalhando num software mais adiante no seu curso e também depois na vida de desenvolvedores de vocês, os softwares às vezes ficam bem grandes, tá? E porque eles são grandes, eles ficam complexos. Então você não vai lembrar de tudo, tá? E outra, o tempo faz a gente esquecer. Então, assim, um programa que tu fez numa semana, dali a 2 semanas tu não te lembra para que é aquela variável. Então, para vocês mesmo que tu estiver trabalhando sozinho num programa, crie nomes que tu entenda para que serve aquela variável.
você vai esquecer e dali a 2 semanas, se o nome for bom, você vai lembrar. Outra coisa, gente, desenvolvimento de software é feito em equipes. Os softwares são bem sofisticados, então às vezes a gente precisa trabalhar em equipe. Como é que se desenvolve um software em equipe? Às vezes, um colega teu de equipe de desenvolvimento vai trabalhar num código que tu começou. Então, ele tem que entender o teu código. Então, tu cria nomes de variáveis significativos para o teu colega poder entender o teu código e poder mexer no teu código e colaborar contigo na construção daquele código. Tá, gente? Então, todas essas regrinhas que a gente impõe para vocês é porque, primeiro, é assim. A gente não tem como fugir disso. E segundo, alguém já pensou nisso aí e já viu que era a melhor forma, tá? Então a gente tem que fazer dessa maneira porque funciona, gente. Certo? Essa é a experiência que o professor pode passar para vocês, tá? Que, de novo, eu já fui aluno como vocês, eu também, algumas coisas eu achei que era exagero, mas depois de um tempo tu vê que aquilo vai ter vários momentos que vocês vão chegar também e vocês vão ver assim, que bom que eu estou fazendo isso desse jeito, porque senão eu teria problema nessa situação, tá, gente? Então, tem essas questões de como formar, né, os identificadores. Teve até questão, né, no questionário da unidade 1 a respeito disso. Tá? Essas regrinhas, gente, de como formar os nomes de identificadores vai depender das linguagens de programação que você estiver usando. Tá, gente? Aqui a gente se baseou numa regra de formação de identificadores. Identificadores são os nomes para as variáveis, tá, gente? A gente se baseou em regras que são adotadas na maioria das linguagens de programação. Tá? Vai seguir esse tipo de regra. Primeiro, nome de variável. Sempre inicia por um caractere alfabético. Tá? Tu pode colocar números lá no meio ou no fim, mas não pode colocar números no início. Tá? Por que, professor? Muitas linguagens trabalham assim. Então, não tem muito um porquê que isso seja desse jeito. Eu posso pensar em alguns porquês para vocês, tá? O problema é que a gente tem que depois pegar o programa que vocês escreveram na linguagem de programação e converter ele para uma linguagem binária, porque o processador do computador só entende as instruções codificadas em uns e zeros. Ele não entende os nomes das instruções em texto, como a gente escreve, tá, gente? Por isso que um programa, eu falei antes, um programa de computador, os nomes das variáveis, são coisas que a gente escreve para nós, para facilitar que a gente desenvolva os programas e os algoritmos. Depois isso vai ser convertido em binário para o computador, daí a gente não entende mais, mas o computador entende, ok? E ele consegue executar, isso é o principal, né? O processador trabalha em binário, então ele precisa de um programa escrito em binário. Como para nós fica difícil escrever em binário, a gente escreve num texto, e aí depois isso é convertido em binário para o computador, tá? Na hora de ser executado. Por que eu falei nisso? Assim, o problema é que uma das primeiras coisas que o pessoal da computação teve que resolver foi isso. Como é que eu vou converter alguma coisa que eu escrevi no programa em texto? Como é que eu vou converter isso para binário? Aí eles descobriram que eles têm que criar um monte de regras, porque senão não é fácil essa conversão, tá, gente? Então, por exemplo, se eu coloco, que nem aqui tem um exemplo, né, que está errado, eu não poderia colocar uma variável começando com um número. Por que não pode? Porque, digamos assim, que eu bote 1, quando eu for converter para o computador, essa conversão ela é feita basicamente acessando esse texto em sequência. Aí, quando eu me deparo com um 1, eu já acho que é um número, tá? A conversão já imagina que é um número. E, na verdade, não é um texto. Então, não dá para começar o nome de uma variável com um número, ok? A conversão, isso principalmente porque para converter esse programa, onde a gente está declarando a variável com aquele identificador, está começando com um número, a conversão para binário para o computador vai ser complicada. Tá? Então, surgiram essas regrinhas. Comece com uma letra. Pode colocar números depois? Pode, porque daí, a partir da primeira letra, já se sabe que está se convertendo um nome de variável, ok? Mas não se começa com número. Não pode usar caracteres especiais, tá? Então, muito cuidado, gente. Linguagens de programação, a maioria delas surgiram em países de língua inglesa, então, segue um pouco as regras do inglês e a gente praticamente não usa acentos e C cedilha, por exemplo, em inglês. Então,
as linguagens de programação refletem isso. Então, assim, gente, quando forem programar, depois na disciplina de linguagem de programação 1, né, vocês vão ver isso. Evitem nomes com acentos, com cedilhas. Se eu não me engano, em Java até dá para fazer isso, tá? Mas abre possibilidade de muitos erros no programa, tá? Às vezes causa um erro no programa e a gente não sabe por que está o erro no programa, porque na conversão deu um problema com aquele caractere, aquela letra que tem um acento ou um C cedilha. Então já se acostumem a escrever programas que tenham identificadores em português sem os acentos, sem os cedilhas, ok, gente? Sigam essas regras que estão aqui, né? Que mais? Um desses caracteres especiais seria o sinal de menos, né? Aí a gente pensaria assim, tá, por que eu não posso botar assim, ó, salário traço bruto, né? Hífen, né? É porque, mesmo o problema da conversão. Na conversão para o computador, pode ser que o nosso programa de conversão, que a gente chama de um compilador, vocês vão ver isso em outras disciplinas, tá? Existe um programa que faz a conversão do nosso programa para a linguagem do computador, em binário, né? Ele pode interpretar salário como sendo uma variável, tá? O menos como sendo um menos e o bruto como sendo outra variável. Então, ele tentaria fazer, pega o valor que está na variável salário menos o valor que está na variável bruto, certo? Então, por que o hífen pode ser confundido como um sinal de menos, a gente não usa o hífen em nomes de variáveis, ok? O sublinhado a gente pode usar, porque ele não é um símbolo, né? Não é um caractere que pode ser confundido com um operador ou alguma outra coisa, ok? Muito bem. Tá? Então, e criar as variáveis com nomes subjetivos. E veja que aqui, ó, salário, né, não tem acento. Salário sem acento, ok? Então, deixa eu ver o que mais tem de fundamental, só para a gente dar essa visão geral, né? Enfim, aí a gente já começa com atribuição de valores, né? Certo? Então, no visual, vai ser com uma flechinha, né? A variável vai receber um valor ou uma expressão que vai calcular um certo valor e o resultado vai ser jogado naquela variável, tá? Lembrando, como eu falei, variáveis servem para a gente entender, quando a gente for ler esse programa, eu entendo o que está acontecendo aqui. Eu vou produzir uma expressão matemática, por exemplo, vou calcular o resultado dessa expressão e jogar esse resultado dentro desta variável, tá, gente? Na prática, lembrem sempre, a gente está trabalhando num computador. Então, o que vai acontecer é o seguinte, a expressão matemática vai ser calculada, o resultado dela vai ser movido para a posição da memória no computador, que está associada a esta variável aqui, certo? Futuramente vocês vão ver que, na verdade, a memória do computador ela é organizada com endereços numéricos, tá? Então, a gente só associa uma variável, né? O nosso programa internamente, a gente não vai precisar se preocupar com isso, mas internamente ele vai associar aquela variável a um endereço da memória e vai jogar o valor naquele endereço de memória, tá? Lembrem sempre que a gente está lidando com endereços de memória, tá? Cuidado, gente. Quando a gente coloca valores dentro das variáveis, primeiro, as nossas variáveis vão ter que ter sido declaradas com o tipo que pode aceitar aquele valor, tá? Então, essa temperatura, por exemplo, vai ter que aceitar um valor real, porque aqui está em real, tá? Detalhes, tá? Outra coisa, linguagens de programação em geral, números reais vão ter o ponto como a divisão da fração, tá? E não vírgula, como a gente está acostumado no Brasil, tá? Infelizmente, a gente tem que... São aquelas regras que a gente tem que seguir das linguagens de programação. Então, lembrem sempre de colocar os valores com ponto, tá? O visual vai nos alertar, né? Ele vai dizer, ó, não entendi aquele número porque tem uma vírgula depois. Que mais, ó? Sexo, provavelmente, no visual é uma variável do tipo caractere, né? Porque tem que aceitar caracteres, letras, né? Nota pode ser um inteiro, pode ser um real também, só que aqui um real, um valor inteiro pode ser colocado numa variável real, por exemplo, tá?
ou numa variável inteira, tá? Esse valor já não poderia ser numa variável inteira, ok? Sim, aí fala ali em cima, né? Ó, pode ser uma expressão ou um valor, tá? Um valor direto ou uma expressão, ou seja, eu pego a variável A mais a variável B e coloco o resultado nessa variável soma, certo? Gente, lembrando, a variável é uma posição na memória. Se eu coloco uma outra coisa, ela é sobrescrita. Então, vamos fazer um exemplo rápido aqui no visual, tá? Deixa eu só compartilhar com vocês. Tá? Ó. Veja que aqui eu coloquei, ó, eu já comecei um programinha, tá? Eu declarei uma variável x, esse x não é um nome de variável, como é que é, significativo, tá? Vamos botar assim, ó, número, tá? Aí eu vou ter que alterar em todos os lugares onde aparece esse número. Tá? O número é real, então eu posso botar 5.1, ok? E escreva, vai escrever na tela, né? Certo? Escreva ela e vai escrever na tela e vou botar uma linha, tá? Então, programinha mínimo, tá? Criei uma variável número do tipo real, atribuí um valor para esta variável e mandei escrever ela, tá? Vamos rodar esse programa para ver. Opa, ó, já tem um problema que aconteceu aqui. Vamos ver o que houve. A variável x não foi... sim, esqueci de atualizar aqui. Número. Viram como escrever um programa sempre... A gente esquece alguma coisinha, o computador já não entende. Tá? Vamos rodar de novo. Tá aí. Certo? Então, a nossa execução está ali, ó, imprimiu 5.1. Certo? Vejam o seguinte, gente. Uma variável, tá? É uma posição de memória. Então, se eu pegar aqui a mesma variável e atribuir um outro valor e depois colocar escreva L número, tá? O valor é alterado, gente. Vamos rodar. Eita, já deu um erro de novo aqui. Já digitei número. Vamos lá. Tá? Então, ó, resultados, 5.1 e depois 2, tá? A variável, uma posição da memória no computador recebeu 5.1. Entrou 5.1 lá na memória do computador. Mandei escrever o que está na variável, ele foi buscar lá na memória, tinha 5.1 lá dentro. Ótimo. E imprimiu 5.1. Depois, eu coloquei 2 na mesma variável, gente. A variável é uma posição na memória do computador. Se eu coloquei 2 lá, tinha 5.1 lá, tá? Mas é um lugar onde só cabe uma coisa. Então, eu coloquei um outro valor, ele é sobrescrito, tá? Então, a segunda vez que eu imprimi, apareceu 2. Certo, gente? Então, cuidado com esses detalhes. A chave é vocês lembrarem sempre que vocês estão num computador, tá? Uma coisa interessante aqui, ó. Se eu pegar, escreva número mais 3. Vamos rodar. Ó. 8.1, né? Eu coloquei 5.1 na variável número. Mandei escrever número mais 3. Ele pegou 5.1 mais 3, 8.1, e escreveu para mim 8.1, correto, tá? Cuidado, uma coisa que a gente também confunde no início da computação, do estudo de computação, tá? Número mais 3 não vai alterar o valor que tem no número, tá? Só vai pegar o valor que está lá e adicionar 3 e escrever o resultado. Tanto que, se não... não, aqui a gente não consegue verificar isso, mas digamos assim, ó. Vou tirar isso daqui, ó, tá? Então, aqui, número mais 3 vai dar 8.1, tá? A variável número continua com 5.1 lá, tá? Não é alterada. Então, a gente vai escrever de novo a variável número, vocês vão ver que está 5.1 lá ainda, tá? Vamos rodar. Ó. Primeiro, ele pegou o valor de número, 5.1, mais 3, deu 8.1, ele escreveu. Não alterou o valor que estava lá dentro, tá? Tanto que a gente escreve em seguida um número e é 5.1 ainda. Ok, gente? Então, o valor de uma variável só vai mudar se a gente atribuir outra coisa para ela, tá? Então, se eu pegasse, por exemplo,
aqui, ó, e fizesse número recebe número mais 3. E aí depois eu imprimisse. Escreva só o número, tá? Nem precisaria esse segundo aqui, vocês já vão ver que agora o valor mudou. Porque eu vou pegar o valor de número mais 3, vai dar 8.1, ele vai jogar de novo em número. Então ele vai sobrescrever o 5.1 que estava lá. Tá, gente? Então, uma das primeiras coisas que vocês precisam aprender é isso aí, é manipular os valores das variáveis, ok? Aí, ó. Tá? Aí sim o valor foi alterado, certo? Eu me lembro que tinha uma questão, eu acho que dos exercícios da unidade 3 agora, que está rodando agora, né? Tem uma questão que peça para ler ou coloque um nome numa variável de caractere e um outro nome numa outra variável de caractere. E troque de uma variável para outro, tá? Vocês vão ver no videozinho explicativo que vocês só conseguem fazer isso com 3 variáveis, tá? Porque no momento em que eu colocar o valor do segundo nome, tá, da segunda variável na primeira, eu já sobrescrevi a primeira e não consigo pegar mais o valor da primeira e jogar na segunda, tá? Então a gente tem que usar uma variável temporária, que a gente chama, tá? Para poder fazer essa troca, ok? Pessoal, eu estou correndo um pouquinho porque a gente já meio que estourou o tempo, tá? Então eu vou encerrando. Por agora a gente acabou não vendo tudo. Eu quero só fazer uma pequena ressalva nesse momento, tá? Que é o seguinte. Então, mas deu para a gente fazer uma revisão do básico que a gente viu até agora. Na verdade, a gente só deu uma olhada na unidade 1, tá, gente? Mas aí, semana que vem, segunda que vem, a gente faz um outro encontro desses, e aí a gente dá uma olhada em outras... dá uma olhada geral, né, nas unidades 2 e 3, e na unidade 4 vocês vão ver que vai aparecer algumas coisas novas ali, tá? Em termos dessas estruturas de decisão também, aí vai aparecer as estruturas de repetição, vocês vão ver que são muito úteis na computação, tá? E essas vão ser as estruturas básicas. Depois da unidade 4, vocês não vão precisar se preocupar mais com estruturas de algoritmos além dessas que a gente vai ter visto até lá, tá? A gente só vai ver coisas mais sofisticadas em termos de algoritmos, tá? Mas as estruturas importantes a gente só vai ver a partir da unidade 2, da unidade 3 e a unidade 4, tá? Na unidade 3 a gente já viu, né, estruturas de seleção, por exemplo, ok? Antes de encerrar, eu só quero voltar aqui, ó, tinha um fórum lá, né, para as dúvidas da aula de revisão. Deixa eu até atualizar esse fórum, ver se alguém não colocou mais alguma coisa. E aí, antes de fazer o vídeo, antes de começar o vídeo, eu estava revisando aqui só para ver se alguém tinha feito alguma questão importante. O Mauri, infelizmente, ele não está agora com a gente, tá? Mas essas aulas... isso é importante, gente. Essas aulas de revisão, se vocês não puderem comparecer, né, se logar naquele momento, assistam no outro dia, vai ficar o link lá, e essa aula também, tá? Vocês vão ver que amanhã vai estar um link para um vídeo no YouTube com a gravação dessa aula de hoje, ok? Então, vocês podem rever depois, se ficou uma dúvida, vocês podem rever novamente, ok? E se perderam a aula da semana que vem, por exemplo, tá? A única vantagem de vocês entrarem online é que vocês podem, de repente, no chat, me fazer perguntas na hora e a gente tenta tirar as dúvidas na hora. Ou coloquem, né, que nem o Mauri fez aqui, deixem alguma pergunta no fórum de dúvidas, tá, da aula de revisão. Tá junto na seção revisão lá, com o link que vocês usaram para entrar aqui hoje, tá? O Mauri, ele tinha feito uma pergunta que pode ser interessante para outros que estejam nos ouvindo hoje, tá, gente? E para o Mauri, se ele assistiu o vídeo depois, tá, Mauri? O negócio é o seguinte, a pergunta dele é bem comum e bem importante. Quando a gente começa a aprender sobre essas estruturas de decisão e de escolha, a gente começa a surgir esse tipo de dúvida. Porque a gente começa a ver que elas são úteis. Então eu poderia fazer um programa assim, que usasse essa estrutura. Só que, ao mesmo tempo, infelizmente, elas têm umas limitações. Então, ele me perguntou aqui, existe uma maneira de eu usar a função escolha com expressões lógicas? Pô, realmente seria super útil, né? Escolha a partir do valor de x. Faça. Caso for menor que 10,
escreva que o número é menor que 10. Caso for maior ou igual a 10, escreva que o número maior ou igual a 10. Seria interessante usar essa estrutura. Para nós faz sentido, né, gente? Mas, assim, a linguagem tem as suas próprias regras. Então, tem coisas que a gente não pode usar. Respondendo, então, ao Mauri. Mauri, infelizmente, não, tá? As estruturas de escolha, vocês vão ver que em linguagem de programação aparece também comandos para esse tipo de estrutura de decisão, tá? Essas estruturas têm uma certa limitação. Elas são apenas para aquele caso em que a gente verifica um valor específico, tá? Elas são úteis, por exemplo, como tinha um exemplo, acho que nos nossos exercícios, ou na explicação sobre esse conteúdo, tá? Quando eu tenho que fazer um menu, né? O menu é aqueles menus de texto ainda, né? Depois, mais adiante, vocês vão aprender a trabalhar com janelas, a gente não vai precisar mais usar menus, tá? Mas menus ainda são úteis, por exemplo, quando a gente trabalha com, sei lá, o cara tem que fazer algum programa, por exemplo, para um caixa rápido, né, de banco, o cara tem que fazer um saque, às vezes ainda aparecem, né, menus com números e tu tem que digitar o número, tá? Ainda se usa até hoje. E aí o que tu faz? Bom, aí sim tu faria, né? Com base no valor de X, você faz. Caso o valor de X foi 1, aí é o menu 1, né? A execução da função 1. Caso for 2 e assim por diante, né? Caso for 0, a gente usa muitas vezes com menus, né? Caso for 0 é sair, tá? Ou então, se não é nenhum dos valores que tu pediu no menu, né? Nos itens do menu, aí tu sai. Ou então faz aquele, né? Outro caso, né, não reconheço esse valor, ou alguma coisa assim. Mas, resumindo, infelizmente eu não consigo usar expressões lógicas na função escolha, tá? Você pode fazer o teste, né, no Visualg e ele vai te dizer, não reconheço. Aqui nesse momento ele vai dizer assim, eu esperava aqui uma expressão real, se o x for real, né, ou uma expressão inteira se o x for inteiro, tá? O que quer dizer uma expressão? Sim, eu posso também portar uma expressão aritmética, aí sim, aí ele calcula alguma coisa, tá? Mas geralmente não é muito útil, tá, gente? Mas uma expressão lógica, infelizmente, não dá, tá? Qual é a solução? Infelizmente, gente, quando a gente precisa usar expressões lógicas, a gente tem que usar if, ou seja, se, né? Então vai ser assim, ó. Se for menor que 10, escreva, o número é menor que 10. Se não, se for maior ou igual a 10, escreva o número maior ou igual a 10. Tá? Então, a gente vai ter que fazer se e se não em sequência. Não tem muito como fugir disso, gente. Se a gente tivesse regiões, né? Se for de 0 a 12, escreva, é uma criança. Se a idade for de 12 a 18, é um adolescente. Se a idade for de 18 acima de 18, né? Maior que 18, é um adulto. Tá? Teriam 3, né? Bom, eu teria que fazer caso menor que 12, né? Ou caso entre 0 e 12, maior que 0, menor que 12, escreva. É uma criança. Caso idade maior que 12, menor que, né? E menor que 18, escreva. É um adolescente. Se não, caso, tá? A gente tem que ficar encadeando se e se não. Não tem muito como fugir disso, gente, tá? Sinto muito. Tá, gente? É aquilo que também tem nas nossas aulas, tá? Existem estruturas específicas para certos problemas. Isso é uma coisa que a gente vai ter que... Vocês vão ter muita dúvida em cima disso. Podem acreditar, tá? Perguntem para a gente, perguntem para o tutor, perguntem para o professor nas nossas aulas, nas nossos encontros semanais, tá? Eu tenho certeza, vai surgir esse tipo de dúvida para vocês, tá, gente? E a resposta é quase sempre a mesma. A gente vai dizer assim, lembre-se que essa estrutura é melhor para esse tipo de situação e essa outra para outro tipo de situação. Mas vocês vão se acostumar com o tempo, tá? Vocês vão se acostumar com o comportamento daquela estrutura e para que ela é necessária, tá? Então, deem tempo ao tempo, mas também não se prendam com as dúvidas, tá? Tentem tirar a dúvida logo que puderem, tá? O Henrique já tinha ajudado a responder, né? Pelo que pude perceber, está tentando comparar o valor de X com o valor de 10.
só funciona se a comparação seja feita na forma explícita, tá? Eu não poderia, eu nem poderia, se eu pudesse usar a expressão lógica, eu não poderia fazer assim, eu teria que fazer x menor que 10, eu teria que dizer o que é menor que 10, tá? Tá? E aí, infelizmente, só pode usar, né? Se x é maior que 10, tem que usar numa estrutura C. Não dá para usar num escolha fácil. Tá? E aqui também o Henrique tinha dito, na verdade, se tu colocar, né, caso 10, o código irá interpretar da mesma forma se tu colocar caso x igual a 10. Pessoal, acho que no visual isso aqui não funciona, tá? Em outras linguagens de programação talvez funcione, tá? Porque às vezes em outras linguagens de programação, a atribuição, além de ser feita a atribuição, ela retorna um valor que é o valor da atribuição, tá? Então, em Java, por exemplo, isso aqui funcionaria, mas em Visual, se eu não me engano, não, tá? Em Visual, o caso, o parâmetro do caso aqui, tá? Ele tem que ser ou uma expressão que calcula algo, não pode ser uma expressão de... Isso aqui seria uma expressão lógica, tá? Seria tipo essa aqui, se x maior que 10, tá? A gente estaria comparando, caso x for igual a 10. Então, ele também não aceitaria. Como ele não aceita, né, no caso, ele não aceita uma expressão lógica, ele só aceita um valor ou um cálculo que resulte num valor único, tá? Ou seja, uma expressão. Ele não iria aceitar isso aqui também. No visual, tá, gente? Em algumas outras linguagens dá certo, tá? No visual não dá certo. Vai ter que se usar, num caso desse tipo, infelizmente, vai ter que usar estruturas C. Ok, gente? Pessoal, era isso por hoje. Foi bom tê-los como ouvintes, tá? Esse vídeo vai, como eu falei, vai ficar gravado naquela sessão, ó, o nosso Moodle aqui, ó, de novo por raiz, tá? Ó, a gente tem as unidades, tá? Algumas unidades não estão abertas ainda e tem uma unidade lá antes da avaliação que é a aulas de revisão, tá? Que é onde tem o nosso link para a aula de revisão de hoje. Amanhã provavelmente vai aparecer um vídeo igual a esse, assim, um link, né? Aula de revisão gravada, daí vai ser um link para o YouTube com a gravação da aula de hoje. E na semana que vem vai aparecer um outro link, né, da aula de revisão da segunda que vem, ok? E sempre vai ter o fórum, vocês podem, de repente... Vamos deixar esse fórum aberto aqui, vocês podem entrar no fórum e postar... Deixa eu só deixar ele carregar aqui. Vocês... Opa, não deu certo aqui o meu link para o fórum. Peraí, deixa eu voltar para ele. Não, tá dando sim. A minha conexão com a internet ficou meio ruim agora, tá? No fórum, ó, vocês podem pedir aqui, acrescentar um novo tópico para uma nova dúvida, tá, gente? E é isso, então. Boa noite, muito obrigado por assistirem e até a próxima. Daí, não hesitem em colocar perguntas para nós no chat, tá? A gente vai tentar fazer essas aulas ao vivo. O mais legal é a gente poder tirar algumas dúvidas de vocês, ok? Um abraço.